Olá, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus, que nos seguem e nos acompanham no projeto No Mundo Maior, em que a cada dia estudamos uma das obras básicas do professor Rivaio. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do Livro dos Médiuns, e hoje a parte que nos compete na tarefa é estudar o item 61. E eu vou ler o item para depois tecer alguns comentários. Diz o professor Kardec: para que o fenômeno se produza, ele fala aqui sobre as mesas girantes, é indispensável a intervenção de uma ou muitas pessoas dotadas de aptidão especial, que se designam pelo nome de médiuns. O número dos cooperadores é indiferente, a não ser que exista entre eles alguns médiuns ignorados. Quanto aos que não têm mediunidade, sua presença não produz nenhum resultado, podendo mesmo ser mais prejudicial do que útil, pela disposição de espírito em que muitas vezes se encontram. Sob esse aspecto, os médiuns gozam de maior ou menor poder, produzindo, por conseguinte, efeitos mais ou menos pronunciados. Muitas vezes um poderoso médium produzirá sozinho mais do que 20 outros reunidos. Basta-lhe colocar as mãos na mesa para que, no mesmo instante, ela se mova, se levante, revire, dê saltos ou gire com violência. Então aqui Kardec, dando continuidade ao estudo dos fenômenos físicos, em especial das mesas girantes, começa a mostrar a necessidade de determinado tipo de pessoas, as quais ele denomina médiuns. E seriam os médiuns de efeitos físicos, médiuns que têm uma capacidade fisiológica de doar o ectoplasma, um fluido que, manipulado pelos espíritos junto aos fluidos espirituais, dar-se-á a condição de intervir no mundo material, por exemplo, com as pancadas, o fenômeno chamado tiptologia. Então aqui é muito importante esse estudo do Livro dos Médiuns, porque Kardec deixa claro aqui que existe a necessidade de determinados indivíduos, e que também outros indivíduos podem interferir negativamente pela sua disposição de espírito. Ou seja, indivíduos materialistas, indivíduos que negam os fenômenos, podem interferir com a sua capacidade psíquica no fenômeno. E outras vezes o mesmo médium também pode ter dificuldades, as mais diversas, de produzir determinados fenômenos. Vamos lembrar que alguns médiuns de fenômeno físico, Florence Cook, muito estudada pelo médium ou pelo pesquisador William Crookes, Eusápia Paladino, Daniel Douglas Holmes, foram grandes médiuns de efeitos físicos, mas que as sessões variavam entre a sua fenomenologia. E muito disso tem uma disposição íntima do médium, psíquica e fisiológica, tanto quanto a depender da assembleia, dos indivíduos que estavam ali observando. É por isso que é notável perceber que, embora o espiritismo seja uma ciência experimental, ela depende também de fenômenos psicológicos. Então há uma série de fatores que devem ser levados em consideração. Não é uma ciência matemática, uma ciência exata. E é por isso que, para a observação de fenômenos físicos, é necessário realmente predispor-nos a acreditar, a observar, sem ideia pré-concebida. Não é ir lá querendo assistir, querendo forçar, mas também não negar o fenômeno. E é necessário também a intervenção dos espíritos muitas vezes, é algo que precisa ficar claro. Então vai depender da vontade do ser espiritual, não necessariamente só da vontade do médium. Aí estaríamos entrando num campo da parapsicologia ou da metapsíquica, muito estudada por outras áreas do conhecimento.
Mas quando o médium faz por si só esse fenômeno acontecer, é um fenômeno chamado animismo. São capacidades daquela alma de produzir efeitos cinesiológicos, por exemplo, a movimentação de objetos materiais. Então nós temos que saber separar uma coisa da outra. O fenômeno mediúnico demanda a intervenção do espírito, e o fenômeno anímico, ou metapsíquico, ou paranormal, não. E quando podemos discernir uma coisa da outra? É extremamente difícil, porque não teríamos a capacidade de verificar ali se há de fato uma influência de um espírito ou não, por vias normais. Veja quão complexa é a ciência espírita e o quanto nós precisamos entender e estudar esse compêndio, esse manual dos experimentadores, para que possamos ter experiências, observações ricas, e não ficarmos tão só vinculados aos resultados, percebendo que mesmo o resultado depende de muita experimentação e diversos fatores. É uma ciência maravilhosa e, como qualquer ciência, demanda perseverança e conhecimento das leis que regem aquela fenomenologia. Que todos tenham uma excelente semana e até a semana que vem, que nós retomaremos com o próximo item, por hora estudando os fenômenos de efeito físico, que, embora alguns contestem, ainda existem e muito atualmente. Paz e bem a todos, meus irmãos.